paz de Deus com todos, Deus abençoe a todos vocês. Eu vou ler para vocês, compartilhar algo que eu orei a Deus, clamei ao Senhor para que Deus enviasse a tua palavra para mim. Eu senti de passar para vocês também. A minha parte eu já comi. Deuteronômio 8. Exortação a ter em memória os benefícios do Senhor. Isso são promessas, mas pedido de fidelidade. Se vocês entenderem certinho o mandamento do Senhor, a palavra do Senhor, é promessa e pedido de fidelidade. Se não tiver fidelidade, Deus tira a promessa. Glória a Deus. Para todos os fiéis a Deus, todos os povos de Deus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inclinou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guardar os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temer e andar nos seus caminhos, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiro, de águas, de fontes, de abismo, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveira abundante, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueça do Senhor teu Deus, não guardando os mandamentos, o seu juízo e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo tu comido, estando farto, e havendo edificado boas casas, habitou-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, glória a Deus, se não elevo o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpente ardentes e de escorpião e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. E digas no teu coração, a minha força, que não pode dizer, né? A minha força é a fortaleza de meu braço, me adquiriu este poder. Antes te lembrará do Senhor. Quer dizer que antes, lembre-se que foi o Senhor.
Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar no seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e te inclinares perante eles, hoje protesto contra vós, que certamente perecereis, como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós. Assim vós perecerei, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Amém. Glória a Deus. Aqui Deus fez uma promessa para o povo do Egito. E essa promessa, ela permanece para nós. Essas promessas, ela permanece para nós, porque aqui fala o maná que nem teus pais conheceu. Então, nossos pais também não conheceram o maná, mas eles sabem que tudo que a gente teve foi preparação de Deus. Tudo, até as provas, como vocês viram aqui, até as provas. Deus permite de nós passar as provações para Ele ver o que tem dentro do nosso coração. Para Ele ver se na hora da fome você vai ser fiel a Deus, se na hora da porta do desemprego você vai ser fiel a Deus, se na hora que te perseguirem você vai ser fiel a Deus. Quando você congregar, que alguém quiser o teu mal, se você vai ser fiel a Deus. Porque se você rebater, você está sendo infiel a Deus. Então você tem que suportar todo o processo. Tudo. Porque aqui em cima ele fala de serpente ardentes e de escorpião e de segura, que não havia água, e tirou água para ti da rocha, Seixal. Então, na hora das provações, das perseguições, de tudo que a gente passamos, é o momento que Deus vê se nós vai parar de congregar, se nós vai fazer o mal ao próximo, se nós vai trocar bala, se nós vai trocar bala. Nessa hora você tem que mostrar ser fiel. Na hora do teu desemprego, se a hora que não tiver nada no teu armário, você vai desistir de Deus, você vai pedir ajuda aos outros deuses, que é a teus vizinhos que servem aos outros deuses, ou que é algum parente que serve a outros deuses. Para quem você vai pedir? É para aqueles que servem a outros deuses. Assim, não quero dizer de desfazer de alguém que serve os outros deuses, mas para quem você tem que pedir é dobrar o joelho e pedir para Deus. Porque se você esquecer de Deus e pedir pro teu amigo, pro teu vizinho, talvez eles peçam ajuda numa igreja, uma outra igreja, que eu não vou citar o nome, em algum lugar que é oferendado aquela cesta básica, num lugar que é oferendado aquela roupa, aquele calçado. Então é um momento que vocês têm que ter paciência e pedir somente para Deus. É um momento que Deus está testando a tua fidelidade. Teve um momento assim na minha vida, de quando eu larguei tudo em Santa Catarina, que eu voltei para minha casinha no Paraná. Eu comecei do zero. Minha mãe disse assim: Fia, deixa eu falar com os Vicentins, que é da igreja católica. Deixa eu falar com os Vicentins para me pedir ajuda para eles, falar que você tá precisando. Eu falei: não, mãe, Deus mandou pra cá e Ele quer que eu passe por isso. Ele falou que vai preparar todas as coisas, é para me confiar nele. Realmente Ele preparou o emprego para suprir minha necessidade. Então, em quem que eu confio naquele momento? Num socorro assim urgente que não vem de Deus? Não, eu confiei em Deus. É a mesma coisa na enfermidade. Às vezes Deus te prova no momento que você não pode ir no hospital, você não tem dinheiro para ir no hospital. Tem um momento que Ele te prova no deserto. É um momento que você não tem dinheiro para comprar o remédio.
E ele quer ver onde que você vai confiar. Se é no médico, se é nos remédios, né? Emprestar dinheiro e comprar os remédios. Ou se é em Deus. É na hora da oração. E aqui fala que nós tem que passar. Aqui fala que o Senhor humilhou. Então o Senhor permitiu todas as coisas no povo do deserto, porque Deus, para ele entregar a promessa, ele precisava ver, ele sabia que o povo ia negar ele, mas ele precisava ir ensinando o momento de não negar. Tem muitas coisas que a gente não pode falar, mas nós sabemos na onde que há idolatria. A gente sabe aonde tem a idolatria, as coisas que são manjares dos deuses estranhos. Então, o nosso Deus não é estranho. O nosso Deus, ele fez os céus e a terra. Não tem nada de estranho. Muitos falam que é o Deus invisível, realmente. É o Deus invisível que fez o céu e a terra e hoje nós estamos em cima dela. É o Deus invisível que trouxe água no deserto para nós. E lá pro povo ele deu água no deserto e até hoje nós estamos bebendo água. É o Deus que preparou maná. Hoje o nosso maná que Deus preparou carnal. É o arroz, o feijão, a carne, o macarrão, pão. Mas o maná espiritual, essa aqui, ó. Que se você comer, você nunca terá fome. Porque o dia que você estiver sentindo falta dela, você vai falar: Senhor, eu tô com fome, eu vou congregar, eu preciso da tua palavra nessa situação da minha causa, nessa situação da minha necessidade. Se você ir para a igreja buscar a palavra, você vai buscar a resposta certa. Mas se você for perguntar para tua vizinha: ai, meu casamento tá assim, assim assado, ela se ela estiver querendo o teu lugar, ela vai te dar maus conselhos. Eu já passei por isso no meu passado. Então ela vai te dar maus conselhos, porque ela vai querer o teu território. Então não conte teus sonhos, não conte os teus segredos. Eu fui muito falha assim, que eu contava meus sonhos e meus segredos. E ainda, tô aprendendo ainda, não aprendi tudo até hoje. Porque o Senhor tá me ensinando aqui, como Ele mandou nessa palavra. E te humilhou. Aqui, ó. E te lembrarás de todo o teu caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, e se guardareis os seus mandamentos ou não. Dizemos que eu já vou fazer 40 anos. Esse ano eu já faço 39, falta mais um para 40 anos. Dizemos que o momento que eu acabei saindo a graça sempre permaneceu em mim, que é a graça de Jesus Cristo. Dizemos que no momento que eu saí da igreja, né, e fui no mundo como o filho pródigo que pediu herança para o teu pai e saiu curtindo o mundo. Assim eu fiz. E então, aqui, as promessas que Deus fez para meus pais, elas permaneceram até no momento que eu fui fiel a Deus. Depois que eu fui infiel a Deus, aí desceu naquela parte, desceu lá no final. Será, porém, que se de qualquer sorte te esquecereis do Senhor teu Deus, e se ouvirem outros deuses. Quando eu assistia TV, novela, que eu gostava de filmes de tiroteios, que eu não gostava assim de festa junina, essas coisas, mas eu estava ali na escola, eu participava junto, mesmo que eu não dançava, eu estava vendo. Quando eu já entrei na igreja católica, porque eu havia me esquecido. Quando você cai no mundo, você esquece das promessas de Deus. Eu entrei um dia só e não me senti bem. Eu tô falando a verdade. Se alguém julgar, julgou. Eu tô falando o que aconteceu comigo. Então, assim,
eu não fui adorar ele, mas eu entrei no templo dele. E Deus, tenho certeza que naquele dia ele ficou triste. Então, muitas provas eu passei. Esse ouvires e te inclinares perante eles. Hoje eu protesto contra vós, que certamente perecerei, como agentes que o Senhor destruiu diante vós, assim vós perecerei, porquanto não quiseste obedecer a voz do Senhor vosso Deus. Então, a oportunidade que eu tive, Deus podia ter destruído a mim, né, deixado morrer sem salvação, destruído meus familiares, destruído meus irmãos. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que ela me resgatou como filho pródigo. E ela está sendo misericordiosa com meus pais e meus irmãos até hoje. Ela resgatou meu outro irmão. Ela resgatou um que nasceu ainda, não nasceu conhecendo a palavra. E tem alguém que acabou de descer para o mundo. Mas a misericórdia de Deus vai resgatar essa também. É porque a misericórdia de Deus é grande, só que a gente tem que acordar. Aí se você for fiel a Deus, se arrepender de ter saído da graça, se arrepender de ter esquecido de Jesus, se você voltar para o caminho de novo, ele vai fazer como um filho pródigo. Ele vai fazer como o pai revestiu o filho pródigo. Ele vai te revestir novamente. Ele vai lavar suas vestes. Ele vai limpar os seus pecados. E se você já é batizado e você errou, a misericórdia dele, a partir do momento que você pedir, Senhor, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, ele vai lavar seu vestido, vai levar os anjos para limpar o que foi sujo. Porque cada vez que nós oramos, nós clamamos, nós pedimos a misericórdia do Senhor, nós fomos congregar, ali é como se os anjos do Senhor viessem limpar a sujeirinha que está ali. É a mesma coisa da sujeirinha do nosso coração. Ali o Senhor vai arrancando a sujeirinha do nosso coração, vai lavando as nossas vestes. E agora aquele que nunca nasceu na água do santo batismo, esse vai ser lavado. Só que a gente sempre vai se sujar. Quando nós não perdoamos nossos irmãos, nós se suja. Quando nós não perdoamos aqueles que nos feriu, nós se suja. Sempre vai ter uma gotinha de mancha. Quando nós fazemos o mal para alguém, nós se suja. Quando nós armamos a sepultura de alguém, é uma sujeira bem maior, como a de Caim e Abel. Não lembro se é o Abel que clamou, mas é uma sujeira maior. Eu não lembro se é Abel ou é Caim, acho que é Abel, é o inocente. Não lembro, mas deixa eu ver aqui. Achei, tá? Aqui em Gênesis 4, verso 8, o primeiro homicida. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Então Caim matou Abel, e o sangue de Abel clama até hoje. Então Caim ficou sujo. Caim Deus jogou maldição contra ele. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu de guardar o meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. E agora, presta atenção, e agora maldito és desde a terra em que abriu a sua boca para receber a tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te darás mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças à face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achardes me matará? O Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim, 70 vezes será castigado. Glória a Deus. Amém. Então,
Me arrepiou tudo. Então, a palavra ensina para que nós não errem novamente, porque a Caim errou matando seu irmão. Então, nós que estamos dentro da graça de Deus, nós já sabemos, nós somos ensinados. E se tem alguém do mundo que não conhece essa palavra, ou tem alguém que não é batizado, tem alguém que às vezes está ao nosso redor, que nos dá mau conselho, nós tem já o Espírito Santo de Deus. Nós já tem todos os cultos à palavra de Deus para nos ensinar. Maldito será aquele que matar um servo de Deus. Deus amaldiçoará. Então não é melhor nós estar no caminho certo? Se alguém nos machucou, nós perdoa. Aqui está ensinando. Agora, se eu estou interessada, né, graças a Deus, Deus me livre, em matar o meu irmão, cavar uma sepultura pro meu irmão, porque meu irmão dá uma melhor oferta, ou porque Deus vai abençoar o meu irmão, não é melhor a gente ver assim, Deus vai abençoar meu irmão tá provado, meu irmão tá passando pelo tempo do deserto. Não é melhor eu pegar o exemplo do meu irmão e ser fiel a Deus no dia que Deus me abençoar, no dia que Deus me preparar um casamento, o dia que Deus me preparar esta prova que ele suportou, Deus me dá a força de eu suportar também? Se eu suportar, eu serei abençoado que nem meu irmão. Se eu suportar, eu serei abençoada que nem minha irmã. Do que a gente querer uma benção de alguém, do que a gente querer o propósito de Deus na vida de alguém, do que aquele irmão que conseguiu um carro. Ah, eu quero o carro daquele irmão, mas eu suportei o processo daquele irmão. Ah, eu quero uma casa daquela irmã, ou quero uma casa igual a da irmã. Eu suportei o processo, os 40 anos. Eu quero ter um casamento igual daquela serva de Deus. Eu suportei o processo. Eu mesmo não posso cobrar nada de Deus. Eu não tive um casamento lindo, maravilhoso. Mas eu não suportei o processo de muitas jovens. Se a gente for tirar algo de alguém, a gente não suportou o processo, porque a gente tirou alguém de campo pra gente pegar um processo. A gente não suportou, então nós não seremos dignos de receber tal bênção. Então é melhor, a palavra nos ensina, ainda que a gente erra, a gente tentar consertar, passar no deserto. Que Deus me perdoe se eu sair da guia dessa palavra. É lógico que eu não sei ensinar como servo de Deus, eu não sei pregar como servo de Deus, porque eu não fui chamada para eu tô aqui para fazer a vontade de Deus. E o que Deus me passou através da oração, Ele pediu que passasse pro povo dele. Então, tá aqui a palavra. A gente erra. Eu errava. Eu ia nos lugares onde eu não agradava a Deus. Mas também teve lugares absurdos que eu não coloquei a planta dos meus pés. Porque eu já dizia, aqui não vai agradar a Deus. Só um emprego de trabalhar à noite noturna, era só um bar show. Mas Deus fez eu ter uma visão, eu não era batizada. Deus fez eu ter uma visão que ali não seria lugar para mim. Então, os lugares que não agradava a Deus eram um show que eu ia, exposição, cinema, quadrilha eu não gostava nem na escola, então isso aí, mas já desagradei a Deus sim, já lá na época que eu congregava, eu participei porque nem tudo a gente entendia. Hoje os servos de Deus ensinam tudo, porque hoje Deus se revela mais profundo, mas aqui já está dizendo, não adorais os outros deuses. Então se eu quero receber a primeira promessa, nós temos que cuidar dessa do meio, para nós não chegar aqui no final, que quem não entender, volta lá, né, e vai entender. Então, Deus fez uma promessa, mas Ele falou aqui, se não te guardares, aí te sucederá o que passou aqui em cima, o final, o castigo. Mas além do castigo, aqui tem um ponto final, mas a misericórdia de Deus nos alcança.
Então, na nossa vida, vai ter um ponto final se a gente pôr o ponto final, que é o suicida, tirar nossa própria vida, negar o Espírito de Deus, negar a Deus, blasfemar contra o Espírito de Deus, que daí acabou. Mas as outras coisas que dizem para você que é de morte, vai congregar e pergunta para Deus: Senhor, tu me rejeitaste? Tu não me aceita mais, Senhor? O Senhor não me ama mais? Eu vim aqui, Deus, na tua casa hoje te perguntar se eu não sou mais aceito. Porque se eu não for mais aceito, Senhor, eu vou arrancar plantas dos meus pés de dentro da tua casa e nunca mais voltarei. Mas se o Senhor falar hoje que o Senhor me perdoa pelos meus pecados, já me envia forças do alto do céu, Senhor, para me continuar. Vai ter julgamento, vai ter pedras, vai ter críticas, vai ter zombaria, vão rir de você. Mas se você pedir força para Deus, ali dentro você não sai mais. É a arca de Noé, é a arca de Jesus Cristo. Dali você não vai sair mais. Então seja fiel a Deus. E para quem só vai entender quem vê o começo do vídeo. Então tá aqui todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para o fazeres, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a teus pais. O Senhor jurou a teus pais. Mas se os seus pais não guardar o mandamento, eles não recebem. O Senhor está jurando para vocês hoje. O Senhor está jurando para mim hoje. Mas se eu não guardar os mandamentos, eu não vou receber. Meus filhos, o Senhor vai jurar para meus filhos. Que essa palavra o Senhor vai falar para os meus filhos depois. Eu jurei essa promessa para tua mãe e para teu pai. Mas se não guardares meu mandamento, eu vou retirar de vocês também. E vai jurar para os filhos dos meus filhos. Então Deus tem jurado para gerações das gerações. Mas qual que vai conseguir vencer? Aquela que guardar a palavra de Deus. Porque nós tem que guardar. Ela é viva e eficaz. Ela nunca vai envelhecer. Ainda que essa Bíblia envelheça, a palavra de Deus não vai envelhecer. Ela vai continuar a mesma. Olha, tá rasgada, olha, que a minha filha rasgou. Mas ela perdeu o valor? Ela continua com o valor dela aqui dentro. O valor dela permanece. Então fica para vocês essa palavra de Deus. Se Deus te fez uma promessa na tua vida, você está cumprindo com a promessa que você fez para Ele? Se você não estiver cumprindo, Deus não é obrigado a te dar a promessa. Ele nunca vai ser obrigado a nos dar nada. Mas Ele vai cumprir a promessa desde que você cumpra os mandamentos do Senhor, que é uma promessa. Quando nós cumprimos, ser fiel a Deus, amai, perdoai, abraçai, passar na fome, não negar o Senhor, passar no deserto, não negar o Senhor, quando não tiver água, não negar o Senhor, quando não tiver chuva, não negar o Senhor, quando não tiver o sol, não negar o Senhor. Todas essas coisas, se você não negar o Senhor na hora das lutas, perseguições, não negar o Senhor, continuar sendo fiel. Elias, ele foi para a caverna, mas ele não negou o Senhor. Ele fugiu de Jezabel, ele se escondeu. Deus poderia falar para ele: não vá, homem de Deus, permaneça aqui porque eu vou te cuidar. Mas Deus precisava que ele saísse, para ele ficar num tempo calmo, de refrigério e de ele invocar o nome do Senhor ali. Porque ali mesmo Deus mostrou. Passou o vento, ele não viu Deus. Passou o fogo, ele não viu Deus. Passou o terremoto, ele não viu Deus. Mas Deus estava ali. E ele diz: ô Elias, homem de Deus, por que estás aí? Sai daí, homem de Deus. E não tem como puxar agora para vocês. Mas Deus falou: eu estou aqui contigo e tenho visto você assombrado de medo. Então quer dizer que Deus sempre esteve ali. Se eu errei algumas palavras, me perdoe, mas é o sentido dessa palavra.
Deus sempre esteve ali. Então significa que Deus nunca abandonou Elias, mas era necessário que ele ficasse um tempinho quietinho. Então, quando nós estamos escondidos, nós estamos quietinhos. Se Deus permanece um tempo da gente ficar quietinho, é o momento que Deus está vendo aonde está a nossa fé. Nós está confiando em Deus? Então, é essa palavra que eu passo para vocês. E que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. E fica na santa paz de Deus a todos. Amém.